Era pra estar olhando pra cá. Ai, gente, eu sou péssima com olhar pra câmera. Mas enfim, abafem um caso. Eu tô olhando pra mim mesma, mas eu tô olhando pra vocês, na verdade, tá? Oi, gente, sejam muito bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. E se essa é a primeira vez que a gente se encontra, muito prazer, meu nome é Su. E se você gosta de saúde feminina e nutrição, talvez você queira entender um pouco mais como seu corpo funciona, ou talvez você tenha assistido o novo filme da Odisseia do Christopher Nolan e tenha ficado viciado em cultura mediterrânea, assim como eu. Fica por aqui porque esse não é só o vídeo pra você, como é o canal pra você. Então não deixe de se inscrever e ativar as notificações pra receber todos os vídeos que eu postar por aqui. E como o título já entregou e eu também entreguei no começo do vídeo, a gente vai embarcar em uma jornada épica para entender como a Odisseia pode nos ensinar sobre a cultura mediterrânea. Então já pega uma caneta e um papel e vem comigo porque a gente vai entender tudo sobre isso. Esse é um tópico que eu tô querendo trazer há muito tempo por aqui, justamente porque eu sou apaixonada por tudo cultura mediterrânea. Eu não conheci a Odisseia agora com o filme do Christopher Nolan, na verdade eu sou apaixonada por mitologia grega desde que eu tinha 12 anos de idade. E tivemos Percy Jackson, tivemos Epic e agora tivemos esse filme maravilhoso, que quem viu nos stories eu tava comentando um pouco sobre o que eu tinha achado do filme, achei um filme muito bom, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Se vocês quiserem, a gente até pode. Mas enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação mediterrânea. É um conceito que a gente vê sendo utilizado como dieta mediterrânea, mas nesse vídeo vocês vão entender por que eu evito um pouco utilizar o conceito dieta quando a gente tá falando de alimentação mediterrânea, justamente porque tem muitas camadas e a gente vai passar por todas elas aqui nesse vídeo. Então o que é a dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea, ela é um padrão alimentar mediterrâneo, então é um conjunto de padrões de escolhas alimentares, de escolha de alimentos, que tem muitos benefícios comprovados pela ciência já para a saúde. Então a gente tem benefícios para literalmente todas as doenças que vocês possam imaginar, doenças cardiovasculares, para câncer, para doenças autoimunes, que inclusive vai ser meu TCC da faculdade, para diabetes, obesidade, hipertensão. Gente, tudo, absolutamente tudo que vocês possam imaginar. A alimentação mediterrânea tem uma influência muito positiva justamente porque ela é uma alimentação muito anti-inflamatória. Eu sei que a gente fala muito de inflamação hoje em dia, já virou até um termo um pouco saturado na mídia dessa coisa da área da saúde, mas eu preciso que vocês entendam que realmente a inflamação em excesso, ela é prejudicial, muitas vezes ela é benéfica, tá? Muitas vezes ela é benéfica, ela é super importante para mecanismo de reparação do corpo, mas muitas vezes ela é maléfica, como a gente vê em várias doenças, e por isso a alimentação mediterrânea é uma alimentação muito estudada. E eu até podia falar muito com vocês aqui sobre só a nutrição da coisa, sobre a comida, sobre cada composto bioativo, e eu vou falar com vocês durante esse vídeo, mas eu queria muito começar trazendo alguns conceitos que as pessoas não percebem que estão por trás da alimentação mediterrânea e do motivo pelo qual ela é uma alimentação tão aclamada na ciência hoje em dia. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a geografia local. Quando a gente pensa em dieta mediterrânea, eu sei que até um pouco por conta do aesthetic da coisa, a gente pensa muito em Grécia e em Itália, que são os dois países que a gente mais reconhece como países mediterrâneos. Mas na verdade, são 3 continentes e 20 países que são banhados pelo Mediterrâneo. Então a gente tem muitas culturas que são banhadas e são consideradas culturas mediterrâneas. Então, além da Itália e da Grécia, eu vou olhar aqui porque eu anotei a lista, tá no meu computador, senão eu não ia lembrar de tudo. A gente tem Espanha, França, países da África como Marrocos, Turquia, vai ter também Israel, Líbano, Egito, Argélia, entre vários outros. Esses aqui são só os mais interessantes que eu achei de trazer e de mencionar aqui, mas a gente teve vários outros. Então não existe só uma dieta mediterrânea, existe uma cultura mediterrânea compartilhada entre vários países por milênios e várias cozinhas com as suas próprias características. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem, mas nutrição mexe muito com geografia. Então a gente, para entender como funciona o padrão alimentar do Mediterrâneo, a gente tem que olhar para o clima. A gente tem o quê? Verões muito longos e secos e invernos chuvosos. São mais ou menos 4 a 5 meses no ano inteiro que a gente tem chuvas lá no Mediterrâneo. De resto, é calor e muita secura. Então tem poucas plantas que realmente aguentam esse tipo de clima. Por isso que a gente tem tanta relação das oliveiras e das videiras, porque essas são 2 plantas que têm uma facilidade muito grande de se sustentar em solos mais ressecados, pedregosos e em climas em que não tem tanta água. Então, por conta do clima, eles tiveram que se adaptar e aprender a comer dentro da sazonalidade. E aqui
entra um fun fact da nutrição pra vocês, tá? Comer alimentos dentro da sazonalidade é muito mais interessante nutricionalmente falando, porque o alimento cresce no tempo da terra, então tem a maturação ideal, o alimento consegue absorver os nutrientes do solo e, obviamente, tem menos uso de aditivos químicos. E naquela época, a gente definitivamente não tinha isso, então eles tinham que aprender a se adaptar ao que a terra estava dando pra eles. O clima também moldou o comportamento, que é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente do vídeo, porque por ser um clima mais ameno, mais agradável, assim, mais quente, é uma população que tinha muito costume de estar sempre em ambientes abertos e sempre vivendo em comunidade. Então a gente tem refeições ao ar livre, muitas feiras, mercado de ruas, praças cheias, cozinhas abertas. A alimentação mediterrânea nunca ficou confinada dentro de casa, ela sempre fez parte da vida em comunidade. Isso é interessante da gente reparar porque a gente sabe da filosofia, até mesmo da história da época da Grécia Antiga, que a população vivia muito em comunidade. Aristóteles falava que o ser humano é um animal social, então ele precisa viver em sociedade para ele conseguir desenvolver as virtudes. E a gente sabe, se vocês lembram da época de escola ou até mesmo da faculdade, que os gregos tinham as ágoras, tinham muitas feiras, eles sempre estavam em comunidade e isso molda muito a alimentação também. Um outro ponto interessante é que o mar Mediterrâneo, ele não é um mar muito rico em nutrientes. Ele, na verdade, é um mar bem pobre em nutrientes. Então a gente não tem tanta variedade de biomassa marinha como a gente tem, por exemplo, no Atlântico. E ao contrário do que muita gente pensa, salmão não tem muito na cultura mediterrânea. Ele é um peixe de água fria lá da Noruega e ele definitivamente não sobreviveria ao calor do mar Mediterrâneo. Então a gente aqui na América, a gente definitivamente ocidentalizou um pouco a dieta mediterrânea. Eles não têm tanto salmão quanto se faz parecer que eles têm. Mas é claro que a gente tem que lembrar também que hoje em dia tem industrialização, tem comércio, coisa que não se tinha com tanta facilidade antigamente fora do Mediterrâneo. Os países do Mediterrâneo, eles se comunicavam muito bem entre o mar e eles tinham uma troca muito interessante de alimentos um entre o outro, então as culturas acabaram se mesclando um pouco, por isso que a gente vê uma linha lógica de padrão mediterrâneo nesses vários países que eu comentei com vocês. Outra coisa que é interessante a gente relacionar é o relevo da região, porque boa parte dessa região é montanhosa. Então, por exemplo, a Península Itálica é atravessada pelos Apeninos, ao norte a gente vai ter os Alpes ali, né? A Grécia tem cerca de 80% do território dele só de montanhas, isso limita bastante a agricultura extensiva. Também não tem espaço para cultivar pasto. Então é raro a gente ver vacas, como a gente vê aqui no Brasil, no sul da América, que a gente tem no Uruguai. A gente não tem tanta carne vermelha na cultura mediterrânea justamente por conta do relevo. Lá a gente vê muito ovelha, porco, galinhas, então carnes mais brancas, além dos peixes também, que era muito comum. E relacionando um pouquinho com a Odisseia, quando a gente pensa nesse poema e também no filme do Christopher Nolan, é muito fácil a gente se ater somente aos monstros e à história, quando tem um personagem muito importante que aparece sempre, que é a comida. Eu tive que mudar de câmera, então se tiver mudado o ângulo foi por isso. Isso é uma coisa que eu gostei muito do filme do Christopher Nolan, porque ele mostra muito uma cultura que é da Grécia Antiga mesmo, que uma pessoa sempre que ela chega a uma nova ilha, ela vai em busca de uma pessoa que possa ter uma hospitalidade com ela. Isso é uma cultura da Grécia Antiga que a gente chama de Zênia. Isso porque pra eles, naquela época, tinha o Zeus, que é o deus dos deuses, mas ele também era chamado de deus Zênio. Ele era o protetor dos visitantes, então tinha toda uma cultura de hospitalidade que envolvia sempre a alimentação. Então a alimentação na Grécia Antiga, ela era mais do que só comida, ela era conexão entre as pessoas. E isso a gente consegue ver tanto pela geografia, como eu comentei com vocês, quanto também como isso tem base na história do local. Tenham em mente que a história da Odisseia em si, da Ilíada e da Odisseia, se passa em 1200 a.C. E Homero narrou isso pra gente por volta ali de 800 a 700 a.C. E mesmo assim, até hoje, se você visitar países do Mediterrâneo, focando aqui principalmente na Grécia, já que a gente tá falando da Odisseia, você vai ver que eles ainda têm muito essa cultura de sempre almoçar em família, em comunidade, mostrando que esse costume é realmente uma tradição do local. Tá, mas agora chega de papear sobre geografia, história e vamos conversar sobre o que vocês realmente estão a fim de saber, que é a alimentação em si. A alimentação mediterrânea tem uma predominância muito grande de vegetais, então frutas, legumes, verduras, oleaginosas, leguminosas, cereais, sementes. A gente tem a presença de laticínios de forma moderada, principalmente pensando ali em laticínios fermentados, como queijo, iogurte. E como eu falei pra vocês da geografia, a gente tem uma predominância maior de carnes brancas e peixes
do que carnes vermelhas. E essa alimentação, se você olhar para a composição dela, ela não é só riquíssima em nutrientes, como também é rica em fitoquímicos, que são moléculas com ações e benefícios muito importantes e bem específicos, especialmente quando a gente fala ali de modulação celular. Eu trouxe aqui alguns para vocês porque são muitos, mas eu preciso que vocês entendam o que está presente dentro da alimentação, porque isso justifica por que é uma alimentação que tem tantos benefícios para a saúde. Então a gente tem, por exemplo, os polifenóis, que eles estão muito presentes em uma coisa que a gente chama de EVO, que é basicamente extra virgin olive oil ou azeite de oliva extra virgem. A gente tem alguns polifenóis específicos e eu vou ler alguns deles aqui do meu computador porque eu não me lembro do nome de todos de cabeça. A gente tem o ácido oleico, que é um ácido graxo monoinsaturado, ou seja, uma gordura monoinsaturada que tem muita correlação com o sistema cardiovascular, então benefícios para o sistema cardiovascular. A gente tem o hidroxotirizol, a oleopeurina, o oleocantal é um muito interessante porque é ele que dá aquela ardência na garganta quando você, por exemplo, tomou azeite puro, e ele também é conhecido como o ibuprofeno natural. Claramente ele não vai substituir o ibuprofeno de verdade, mas ele tem benefícios muito parecidos com esse medicamento. A gente tem também carotenoides muito presentes, como licopeno, luteína, beta-caroteno. Eles estão presentes sempre em vegetais de coloração amarela, alaranjado, vermelhado, como cenoura, pimentão, abóbora, tomate, mas a gente também vai ter ele presente em alguns vegetais de coloração verde escura. A gente tem os flavonoides, que estão presentes em frutas, cebola, ervas. Temos também o ômega 3, conhecidíssimo ômega 3, extremamente suplementado. Nós temos dois tipos do ômega 3, o EPA e o DHA, para vocês terem uma noção básica do que é cada um. O EPA tem uma atividade antioxidante mais prolongada e ele tem muita relação com a estabilidade de membrana, e o DHA também tem relação com a estabilidade de membrana, mas ele acaba sendo muito mais localizado ali na parte do sistema cognitivo, do sistema neural. A gente tem muita presença de fibras nessa alimentação, tanto fibras solúveis quanto fibras insolúveis. Eu expliquei bastante sobre isso num vídeo que eu postei lá no meu perfil do Instagram. Eu quero trazer um vídeo pro canal falando sobre isso, mas se você tiver mais interesse, tudo explicadinho lá no último vídeo que eu postei. Todos esses compostos, porque nem todos que eu falei são fitoquímicos, eles têm muitos benefícios para a saúde. Então, como eu falei, é uma alimentação caracterizada por ser anti-inflamatória, então ela vai agir na proteção vascular, na saúde cerebral, na saúde hormonal, na saúde intestinal. A dieta mediterrânea é muito relacionada com a melhora do perfil lipídico, a diminuição da resistência à insulina, a melhora de doenças como SOP e endometriose, a melhora do diabetes, a diminuição da formação de placas amiloides que são relacionadas com Alzheimer. Mas acima de tudo isso, ou melhor, isso tudo vem porque essa alimentação tem muita relação com a microbiota intestinal e com a saúde intestinal num geral. Sim, outro conceito que está sendo muito utilizado na internet ultimamente, mas é real, gente. A microbiota intestinal é o centro de tudo. Inclusive, a alimentação mediterrânea está sendo correlacionada com tratamentos, por exemplo, de doenças autoimunes, justamente porque 70% do nosso sistema imune está no nosso intestino. O intestino também tem um eixo com o cérebro, então a gente sabe que a alimentação mediterrânea auxilia muito no tratamento de algumas doenças do sistema nervoso. A gente tem alguns estudos mostrando para tratamento de epilepsia, justamente porque essa alimentação melhora a integridade da barreira intestinal, então a gente tem menos permeabilidade na barreira intestinal, o que impede que muitas toxinas e muitas moléculas grandes que não deveriam entrar na corrente sanguínea passem a entrar. Então a gente tem essa melhora do ambiente da microbiota. Além disso, a gente tem uma melhora do perfil de bactérias que estão no seu intestino, justamente por conta da quantidade de fibras. Justamente por conta dessa quantidade de fibras que é consumida na dieta mediterrânea, são fatores pré-bióticos, basicamente o alimento para as bactérias boas do intestino. Além disso, também com os laticínios fermentados, a gente tem consumo de probióticos benéficos para o intestino. Então, toda a alimentação, como vocês podem perceber, ela cria uma certa rede bioquímica dentro do nosso organismo. Ela não age só em um lugar específico e também não é só, por isso que eu não me mantive muito em falar exatamente qual o benefício de cada composto específico aqui pra vocês. Tem vários outros compostos. Isso aqui é só a ponta do iceberg que eu falei pra vocês. A gente vai ter vários micronutrientes, tipo magnésio, zinco, ferro, cálcio, mais fitoquímicos como o resveratrol, que é muito conhecido, as antocianinas, isoflavonas. O padrão alimentar mediterrâneo, ele não depende só de um composto específico e isolado. Ele depende do conjunto e do contexto. E aqui a gente entra numa coisa que eu achei muito interessante, porque os pesquisadores também perceberam isso e eles desenvolveram um conceito que a gente chama de Med Life, ou Mediterranean Life. Durante muito tempo, os pesquisadores perguntaram o que é que fazia essa população ser tão
saudável. Se era o azeite, se era o peixe, se era a comida em específico, até que eles descobriram que, na verdade, o que mais impactava a saúde deles era o estilo de vida. Sabe que esse benefício da alimentação mediterrânea vem primeiramente da forma que você come, não só do que você come, mas da forma que você come. Então, refeições feitas em família, feitas em conjunto, feitas de forma mais calma, sem distrações, alimentos mais sazonais, mais frescos. Tudo isso traz o benefício que a gente vê da alimentação mediterrânea e tudo isso conversa com o conceito do Zênia que eu tava comentando com vocês agora há pouco. E também a gente tem que olhar para a forma de viver. Uma coisa muito comum na cultura mediterrânea, que tá bem intrínseco no jeito de viver deles, é movimento durante o dia, um sono adequado, convivência social, lazer, bastante contato com as áreas externas. Tem um estudo, vou colocar ele aqui na tela para vocês, que chama Estudo Sun. Esse estudo ele comprovou que os hábitos sociais e comportamentais tiveram um impacto muito maior junto com a alimentação na saúde da população que foi estudada do que os hábitos alimentares exclusivamente, que não tiveram tanta relação assim com a diminuição de doenças. Na cultura mediterrânea a gente tem um conceito muito forte de convivialidade. Novamente, o Zênia voltando aí para falar com a gente, de conviver na mesa. Então a alimentação passa a ser parte da cultura de convivência da população, não só de comida. E a Unesco, inclusive, quando ela declarou que a dieta mediterrânea era um patrimônio E a Unesco, inclusive, quando declarou que a cultura... E a Unesco, inclusive, quando reconheceu a dieta mediterrânea como um padrão cultural imaterial da humanidade, destacou justamente esse aspecto. Reconheceu que a alimentação mediterrânea não é só um conjunto de alimentos. Ela é um sistema cultural que envolve conhecimento, práticas, celebrações e transmissão dessa cultura por meio ainda da oralidade, igual a gente via antigamente. Depois de escutar tudo isso, você provavelmente tá olhando pra mim e tá falando: tá bom, Suzana, show, beleza, adorei, super interessante, mas como é que você quer que eu coloque isso na minha vida? Pois bem, estou aqui com algumas respostas para vocês, porque tem sim hábitos que a gente pode incluir na nossa vida que vão trazer os mesmos benefícios que a gente vê lá na cultura mediterrânea. E obviamente eu deixei tudo anotado aqui para vocês, então se eu olhar para baixo, por favor, não ache que eu estou ignorando a câmera. Eu só tô lendo tudo que eu deixei anotado aqui porque eram vários pontos pra gente passar. Primeiramente, você não precisa se importar tanto assim com comida, tipo, eu preciso ter uma alimentação mediterrânea, então tudo que eu como aqui no Brasil tá errado? Não. Na verdade, eu estudando mais sobre a dieta mediterrânea, comecei a parar pra reparar como a alimentação brasileira tem muito disso, tá, gente? Então a gente tem que começar a olhar pra alimentação brasileira com a mesma filosofia que eles olham pra alimentação deles lá no Mediterrâneo. Em vez de você começar a pensar onde você vai comprar um queijo feta, começa a pensar talvez em como você pode aumentar a quantidade de alimentos naturais dentro da sua refeição. Pensa nas cores, essa é a forma mais fácil de aumentar a diversidade da sua alimentação, é pensar em ter pratos coloridos. Cada cor representa um grupo de fitoquímicos diferente. Colocar sempre vegetais no centro da refeição, então pensar sempre em estar fazendo consumo de saladas, de frutas, focar bem menos em coisas embaladas, já não é novidade pra ninguém, né? Mas a gente sempre tem que repetir, então focar menos em embalagens, em coisas industrializadas, em barrinhas de proteína, focar em comer comida de verdade. É comida de verdade com a mentalidade de que você não tá fazendo... É comida de verdade com a mentalidade de que você tá fazendo aquilo pra nutrir o seu corpo. Tem algumas dicas também pra estilo de vida, pra vocês não falarem que eu esqueci disso. Primeiro, sempre comer sentado. Tentar comer com mais calma possível e sem distração de tela, tá, gente? Sem ficar assistindo série no meio. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes é o nosso único momento do dia pra poder assistir alguma coisinha, mas tentar comer focada na comida pra você conseguir realmente sentir o alimento, mastigar, o seu corpo conseguir entender que é hora de digerir a comida. Caminhar depois de comer, essa é uma que eu gosto pra caramba, porque a gente tem muitos benefícios fisiológicos, especialmente falando aí para as pessoas que têm um pouco de glicemia mais alta, que estão precisando trabalhar aí na resistência à insulina. Caminhada depois da alimentação é um ótimo jeito de diminuir a glicemia depois das refeições, além de te trazer um momento de transição entre a alimentação, entre a refeição e o resto do seu dia. Cozinhar mais, eu sei que a vida é muito corrida, às vezes a gente não tem tempo de cozinhar tudo, todo dia, o tempo todo, por isso eu sou uma grande advogada da pré-preparação de comida, então eu já deixar as marmitas preparadas na geladeira, no congelador. Sou muito fã de dar controle e autonomia da sua alimentação. Você consegue saber quais alimentos estão indo dentro da sua comida, além de ser uma alimentação onde você sabe a procedência dos ingredientes, o que também é bem importante, e ser uma alimentação muito mais natural porque é menos industrializada.
respeitar a sazonalidade. Eu sei que essa é um pouquinho mais difícil, porque hoje em dia a gente consegue comer certas coisas que supostamente não seriam possíveis antigamente, porque a gente tem essa questão da tecnologia durante a produção de alimentos, mas quando a gente respeita a sazonalidade, como eu falei pra vocês, a gente tem alimentos muito mais nutritivos, além de ser alimentos muito mais baratos pra comprar, muito mais frescos e provavelmente produzidos muito mais perto de você. Ter contato com o ambiente, sair de casa. Os mediterrâneos vivem muito fora de casa, eles aproveitam a vida, o sol, a luz, caminham, conversam com as pessoas, fazem feiras, e isso é plausível da gente colocar dentro da nossa rotina, não é completamente impossível. E não transformar a alimentação em ansiedade. Isso é até um ponto que eu acho interessante de trazer um vídeo só sobre isso, porque hoje em dia eu vejo que tanto do lado da alimentação muito intuitiva, quanto do lado da alimentação mais rígida e estética, a gente tem uma distorção de como a alimentação realmente deveria ser tratada. Então a alimentação não é para ser o senhor da sua vida, ela não é o ponto principal da sua rotina. Ela tá ali para te nutrir, ela tá ali para servir um propósito para você e não para estar nem contra você, nem para você servir ela. E isso é definitivamente um tópico que a gente vai ter que conversar de forma um pouco mais extensa nos próximos vídeos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre a cultura mediterrânea, sobre o padrão alimentar mediterrâneo. Vou trazer mais vídeos aqui falando mais especificamente da alimentação, pra gente conversar um pouco mais sobre a nutrição em si da dieta mediterrânea, que eu acho muito interessante da gente abordar alguns temas, como que o que acontece dentro do nosso corpo quando a gente consome alimentos como esses que eu citei aqui pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre como tudo isso realmente funciona dentro do seu corpo, ou até mesmo sobre os tópicos que a gente conversou aqui hoje, sobre a história, sobre a geografia, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Espero que vocês tenham gostado muito e a gente se vê na próxima. Beijos!